Bom dia, povo, tudo bem com vocês? Pastor Thiago passando aqui então para mais um vídeo. Vamos lá. Mas vamos lá, eu ia falar alguma coisa hoje sobre as bênçãos do Evangelho. Como assim? Então o Evangelho, aquela notícia, boa notícia, traz benefícios, bênçãos. Para isso a gente vai ler o texto lá de Romanos 3, 21 a 25. Fala assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. 3 palavras que a gente precisa gravar aqui: justificação, redenção e propiciação. E isso aí é o principal das bênçãos. As bênçãos do Evangelho, a gente pode resumir nessas 3 palavras: justificação, redenção, propiciação. A primeira delas, redenção. O que é redenção? É o resgate da escravidão, da corrupção, da maldição da lei, do pecado, do mundo e do diabo. Olha quantas coisas que a redenção é o resgate. Essa redenção é Deus, através de Jesus e do seu sangue, nos resgatar. Do quê? De corrupção da carne, maldição da lei. A lei, ela traz condenação, traz essa maldição. A lei mostra que somos pecadores. O próprio pecado, o mundo externo, o que acontece no mundo e o nosso inimigo, o diabo. Tudo isso a redenção vai lá e tira você. A redenção é o resgate. Lembre que a redenção, então, é o resgate. Cristo na cruz, com seu sangue precioso, vai lá e o alvo é o pecador. Então nós fomos... Essa é a primeira bênção. A segunda, propiciação, é quando a ira de Deus é desviada. Então havia um alvo, eu e você, nós éramos o alvo da ira de Deus, não do amor, da ira. E há um desvio de rota, porque daí ele olha para Jesus, assumiu essa culpa, então toda a ira divina foi em Jesus, propiciação. Então a ira divina, ao invés de vir ao pecador, ela vem para Cristo. Por isso que Cristo na cruz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E quando ele fala, por que o Senhor me abandonastes? Então o Pai não pode ficar com alguém que é pecador. Não tem possibilidade de Deus todo santo, 3 vezes santo, permanecer ao lado de um pecador. E Cristo, naquele momento, seu filho, era aquele que assumia todo o pecado da humanidade. E isso é propiciação, é mais uma bênção do Evangelho. Você fica propício, Deus te aceita e cancela o seu pecado. Então, o desviar da ira de Deus mediante a vida de Cristo é oferecido como sacrifício. E aí ele assume essa responsabilidade. Então o sacrifício perfeito, e é necessário que seja um sacrifício perfeito. Você podia morrer, você podia se entregar e pensar que Deus ia aceitar o seu sacrifício. Não, nem por você, nem por seu filho, por ninguém. O seu sangue não é puro, você tem pecado, eu tenho pecado. Então a gente não ia ter condição. É só através de Jesus. Então o sacrifício perfeito de Cristo desviou a ira divina do pecador, do Tiago, a nossa. Nós éramos o alvo, lembra? O alvo éramos nós. Não do amor, mas da ira. E aí, por amor, ele desviou isso. Por isso que Deus nos ama. O que é justificação, então? Deus considera o justo, né? A gente falou de redenção, propiciação e justificação. Deus considera justo ou injusto, por causa da justiça imputada por Cristo, de Cristo. O que é imputação? Termo legal. Ele coloca alguma coisa que não pertencia a você. Ele vai lá e computa, dá para você, dá crédito. Coloca crédito na sua conta, você não tinha. Saldo negativo, zerado. Ele vai e coloca crédito em você. Não pertence a você, mas você vai lá e recebe agora de Cristo, pela fé. Cristo tem a justiça perfeita, você e eu, injustiça. Nós somos injustos em tudo, nossos relacionamentos, a nossa vida. Então, isso é outra bênção do Evangelho. 3 palavras que você precisa gravar nesse vídeo: redenção, propiciação e justificação. Gente, Deus abençoe, obrigado pela paciência, continua compartilhando o link do vídeo e a gente vai entender junto o que é o Evangelho. Valeu, um forte abraço.